gente, boa noite. Eu sou a Marília. Eu sou a Karen. Eu sou a Beatriz. E nós estamos apresentando o Universo Berinjelas. Olá, boa noite. Hoje nós estamos apresentando o Universo Berinjelas e estamos aqui com a Daniela, que é especialista e pedagoga. Pode se apresentar um pouquinho pra gente, Dani? Olá, eu me chamo Daniela, sou professora desde 2013, sou formada em letras e depois fiz pedagogia, me especializei aí na área das políticas públicas para a educação. Eu já cheguei à conclusão que o meu projeto de vida, o meu sonho é trabalhar com educação e pesquisar, fomentar maneiras de tornar a educação acessível, a educação de qualidade acessível a toda a população brasileira. Esse é o meu sonho. Espero conseguir realizar pelo menos uma parte dele. Com certeza, por favor. Senhora, consegue. Então, Dani, a gente queria fazer algumas perguntas, mas como decorrer. O que você acha da educação hoje em dia no Brasil? Eu acho que, embora a gente tenha tido uma melhora significativa nos últimos 20 anos, aí a gente teve políticas públicas que foram implementadas que possibilitaram que grande parte da população que não tinha acesso a uma educação de qualidade, sobretudo a educação superior, alcançasse o acesso, né, à educação pública, por exemplo, a educação superior pública. Eu acho que ainda há muito a se fazer, principalmente em relação à educação básica. A gente passou por um período de pandemia que tudo o que tinha avançado a gente retrocedeu muito. Então, na educação básica ali, da educação infantil até a conclusão do ensino médio, ainda a população de baixa renda ainda tem um hiato muito grande em relação à classe média alta e à elite brasileira. A educação ainda é muito rasa, o acesso, embora o acesso seja alto, a qualidade ainda é muito pouca. A gente precisa, de alguma maneira, potencializar essa excelência na educação básica para que os filhos das classes mais pobres consigam ascender socialmente, porque a gente só consegue isso através da educação. Não tem outra maneira, né? Sim. E o que a senhora acha de que diferencia, assim, o ensino público do ensino privado, tendo em vista do que a senhora já falou, né? De mais facilidade de acesso. Eu acho que é uma questão muito grande, né? Acho que a gente precisa de várias horas de podcast para discutir isso. Mas sobre a gente generalizar um pouco, a gente falar de educação básica, a gente precisa primeiro, acho que em primeiro lugar, é uma conscientização dessa base da pirâmide da sociedade. Precisa se conscientizar que só a educação pode mudar, né, essa questão na sociedade. A gente só vai ascender socialmente, só vai evoluir em relação a salário mesmo, dinheiro. Porque ninguém trabalha à toa só para dizer que é legal trabalhar. Não, as pessoas querem ter acesso a melhores roupas, a melhores comidas, a cultura, tudo isso custa dinheiro. E precisam, né? E a gente precisa. Se a gente for pensar em acesso à cultura, por exemplo, um show é muito caro. Teatro. Gente, eu fui ao teatro no final de semana, eu paguei R$100 para assistir uma peça. De 1 hora, por exemplo. As pessoas que estavam lá, eu via que eram pessoas que estavam numa classe social superior a mim. Para isso a gente precisa de dinheiro. Só que essa base da pirâmide precisa entender que a gente só acessa isso com a educação. Uma educação de qualidade. E para a gente conseguir isso, a gente tem que lutar e requerer uma educação de qualidade na escola pública, que é onde a gente tem mais estudantes. Então, vocês, enquanto estudantes, precisam exigir uma educação de qualidade. E exigir de quem? Dos governos, de quem a gente elegeu. Sim, que são os responsáveis por isso. Então, a gente precisa que os professores sejam valorizados, não só com o salário. É claro que precisam ser valorizados com o salário para que eles não precisem trabalhar em 2 empregos e assim as aulas sejam melhores, eles consigam criar aulas com metodologias mais atrativas. A gente precisa que as famílias apoiem as escolas nesse processo. A gente precisa, vocês enquanto estudantes, eu falo nós assim, porque eu também me considero uma eterna estudante, mas vocês enquanto estudantes da escola pública precisam requerer melhores condições de acesso, não só para os alunos, mas para os professores,
para os funcionários, condições de higiene, de alimentação, por exemplo, que a gente sabe que tem alunos que só se alimentam bem na escola. Então, toda essa questão a gente precisa primeiro entender socialmente, para depois partir para outras discussões. Sim. Você falou sobre a questão dos professores precisarem ter o apoio. Qual você acha que seria o melhor apoio para os professores conseguirem ter um ensino básico bom e de qualidade e ao mesmo tempo que os alunos aprendam, sabe? Não só na escola e fora da escola. O que você acha que falta de apoio para os professores para esse ensino chegar a ser melhor? Eu acho que são de instâncias superiores. Muita gente que está lá no topo da pirâmide da educação não sabe o que realmente acontece aqui no chão da escola. Sim. Quem comanda não conhece exatamente o que está acontecendo, não sabe como que acontece. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. E como isso se faz? Com a valorização do professor. Às vezes a gente fala, valorização do professor, o professor só quer ganhar um salário melhor, o professor tem aquela história, né? No estacionamento dos professores tem um monte de carrão. Realmente, hoje em dia tem muito. Mas ninguém olha como que o professor conseguiu chegar a ter esse carro. Sim. Primeiro que um professor precisa ter um carro. Porque se vocês forem olhar, Eles já viram pegam a quantidade de São Paulo malas inteiro. que o professor anda? Sim. Carrega tudo aquilo. Muitos professores dobram. Eu mesmo sou uma professora que acumula função. Ainda tem professores que, como um professor já falou, que ele teve que vir, não sei, da Zona Leste pra vir dar aula. Sim, então, tipo, sim. querendo ou não, é um meio de No transporte pra eles. meu segundo ano dando aula, eu trabalhava de manhã no Santa Clara, que é um bairro aqui na divisa com Itapecerica. E depois eu saía de lá, entrava lá às 7 da manhã, saía de lá ao meio-dia, ia pro Tabuão, na divisa com São Paulo, na divisa com Butantã. Daí eu saía de lá às 4h40, saía de lá às 3h30, às 4h40 eu tinha que estar aqui no MOSC para dar aula até às 11 da noite. E eu não tinha carro. Foi no meu segundo ano dando aula. E eu não tinha armário nas escolas, então eu tinha que carregar o meu material Pra todo mochila, lugar. bolsa para todos os lugares. E eu machuquei a coluna, sério, assim. No final do ano, eu não podia pegar uma licença e eu tive que trabalhar com dor até o final do ano. Foi até isso que me motivou a aprender a dirigir. Uhum. Então eu entendo que isso também é valorização. A valorização da formação do professor. A gente tem professores na escola pública que têm uma formação excelente, que estudaram em boas universidades, que pesquisam, que escrevem para congressos nacionais, internacionais. Tem professores com livros publicados. E muitas vezes a gente não sabe. Isso é porque das greves também que os professores andam fazendo. Sim, né? essas solicitações, elas não são só porque o professor quer um salário alto. Gente, a gente tem professor com formação que se ele for trabalhar em outra área, ele vai ganhar o dobro do que ele... É valorização em todos os sentidos. Em todos os sentidos, no apoio, Sim. sabe? Em você... A valorização de quando o professor entra na sala, ele não precisa gritar, ele não precisa pedir para o aluno prestar atenção nele. Implorar o silêncio, né? Implorar pelo silêncio. De ter uma conversa ali com o aluno. Isso é valorização. E eu acredito que é a valorização que deixa o professor mais feliz. Quando ele consegue entrar na sala da aula que ele planejou. E todo mundo entender. Todo mundo entender. Eu costumo falar que meu maior salário é quando eu olho para um aluno e ele faz... entendi. Sim. Isso pra mim é o que me motiva, sabe? Eu tava conversando com uma pessoa hoje e ela perguntou pra mim, o que te motiva ainda a dar aula? Eu falei, é ver um aluno que entendi. Isso acho que é uma das maiores valorizações do professor. Uhum. É claro que a gente quer outras questões também. O salário é importante. É o nosso ganha-pão, é como a gente sustenta a nossa família. Mas é igual aquela música do Titãs, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Sim, sim. Mas você acha que com as greves vai conseguir ter esse tipo de apoio? Você acha que vai ajudar? Então, eu acho que às vezes é um pouco utópico. Porque quem tá no poder talvez não pense como a gente. Sim. Não sabe, não sinta a nossa dor e tal. Mas eu acho que é uma das maneiras que as pessoas se organizam e isso está previsto na Constituição. A gente tem direito a... Qualquer cidadão brasileiro tem direito a fazer greve, desde que esteja organizado, com um sindicato, como a legislação manda, mas a gente tem direito. Então é uma das maneiras que a gente tem de reivindicar melhores condições de trabalho. Sim, e eu acho que como a senhora disse da valorização do professor e da gente poder ajudar em sala de aula, eu
Eu acho que uma coisa também muito boa, assim, que a gente pode fazer é ajudar o professor nessas questões de greve, tipo assim, fazer junto, paralisar, assim, como posso dizer? Conscientizar as pessoas que também estão na escola com a gente, né, como a Sim. senhora já falou. Eu acho que esse é um passo muito importante também, Porque a né? escola pública, ela não é minha, não é da diretora, não é do secretário de educação. A escola pública é da população. Sim. Ela é nossa. Então, a gente tem que se organizar democraticamente e a gente tem que ter voz. Sim, a gente tem que lutar por ela. Sim, e a gente tem que lutar por ela, exatamente. Até porque a escola pública ela é um lugar muito diversificado, uma grande diversidade de pessoas. Sim. Como você acha que a diversidade está incluída na escola pública? Você realmente acredita que todas as pessoas estão dentro da escola pública, tipo, diferente da escola particular? Porque a gente sabe que na escola particular tem uma diferença muito grande. Tanto a diferença racial, quanto a diferença, todo tipo de diversidade. Sim. Você acha que na escola pública realmente tem todo o apoio para ter mais diversidade na escola? Diversidade em que sentido? De acesso, você diz? De acesso. Então, de acesso eu acho que, eu não sei exatamente a data, mas a partir de 2003, várias políticas públicas foram criadas para as populações de classe mais baixa ascenderem socialmente. Uma dessas políticas é o Bolsa Família. Sim. E o Bolsa Família foi um grande potencializador do acesso das crianças, adolescentes, que seja, à escola. Por quê? É uma contrapartida, né? Você vai receber o Bolsa Família se o estudante for para a escola, for frequente, e se ele for vacinado. Então, a partir desse momento, se digamos que a Marília é uma aluna que recebe o Bolsa Família, se ela falta na escola, a secretaria tem que apontar no sistema do Bolsa Família e é cortado. Bolsa Família é cortado. Tanto a frequência na escola, quanto o acesso da criança ao médico, né, a ida, a tomar vacina, etc. Então é cortado. E as pessoas precisam daquilo. Tem gente que costuma falar, ganha Bolsa Família para gastar com isso, com aquilo. Não, gente, tem gente que a única fonte de renda, de alimentação, é o Bolsa Família. Então, as pessoas, se elas não vão para a escola, elas não recebem. Então, esse foi um grande potencializador ali do acesso à escola. Além disso, desde a redemocratização do Brasil, que a gente tem lá na Constituição a obrigatoriedade das crianças a partir dos 4 anos, que é na educação infantil, dos 4 aos 18 anos, que seja ali no final do ensino médio, é obrigatório o acesso dos alunos à escola. Se um aluno não está indo à escola, a família, os responsáveis dela são criminosos. Eles perdem o poder, né, o pátrio poder, as crianças podem ser encaminhadas ao conselho tutelar, encaminhadas para um abrigo. Então, é obrigatório que elas vão à escola. Eu acho que uma das minhas lutas, assim, pelo qual eu estudo e por qual eu luto, é para que esse acesso ele seja diverso em todos os sentidos. Sim. Em que a gente não precise fazer uma diferenciação na escola. Na verdade, isso não existe, assim, legalmente, a gente não tem isso, essas questões religiosas, de gênero, de raça, isso não existe mais na educação pública, porque a gente tem uma educação pública laica e sem questões de gênero, independente de ser homem, mulher, outros gêneros, o acesso é garantido. Só que a gente sabe que, na realidade, por uma questão não da escola, mas uma questão cultural, uma questão de formação das famílias, a gente tem, sim, preconceito, embora a gente tenha legislação, né, a gente ainda tem uma série de questões, acho que mais culturais do que qualquer outra coisa. A gente tem, por exemplo, legislação do Estado de São Paulo que garante a um aluno ou uma aluna trans terem um nome social. Só que a gente também tem questões legais que passam por isso. Quando ele é menor de idade, não adianta só o aluno menor de idade chegar e falar, eu quero o meu nome social. Tem que ter os pais, né? Os pais precisam fazer essa solicitação porque ele é menor de idade. E hoje em dia é muito difícil um pai aceitar, né? Sim. Não, embora a gente enorme. tenha, assim, a conscientização tem melhorado, mas é muito difícil, como você colocou. Eu acho que principalmente quando é um menino trans, ser uma mulher. Acho que isso acaba sendo um tabu enorme pro pai ou pra mãe. Falar, nossa, Sim. meu filho. É bem difícil a gente ver pai que aceita. Embora eu tenha visto, Karen, nesse tempo que eu tenho trabalhando em educação, eu tenho visto esse perfil melhorar. Eu acredito, né, que seja melhor, assim.
Porque a gente também, é difícil a gente falar pelo outro, né? Porque, como você falou, é um tabu muito grande. É meio que um luto, né? É o pai enterrar um filho homem e ver nascer uma filha mulher. Então isso é muito difícil para a construção social que a gente tem, né? Na nossa sociedade ali é difícil. As pessoas ficam pensando, o que meus amigos vão falar? O que a minha família vai falar? Vai falar que eu não eduquei direito. E quando a gente sabe que não é isso, é essa a realidade. Sim. Então é meio que a gente usar de empatia e se colocar no lugar do outro. É muito difícil mesmo, né? Mas são questões que na escola, para a educação, para mim não faz diferença se eu vou educar um homem, uma mulher, um trans ou uma trans. O importante é educar, né? Exatamente. O nosso papel, o meu papel como professora é ensinar, é mediar esse processo de ensino-aprendizagem. Sim. Mas voltando ao assunto que você falou sobre a Bolsa Família, o que você acha sobre o pé de meia hoje em dia para os alunos? Tá ajudando muito, né? Eu acho que sim. Eu sou a favor das políticas públicas e quando eu li o pé de meia, dei pulo dessa altura, porque principalmente na pandemia, a gente sabe que os jovens do ensino médio foi muito difícil e acho que não é nem desistir, eles foram, vou usar um neologismo aqui, eles foram desistidos. Sim. Porque tinha gente que estava passando fome, ou era trabalhar, ou era estudar. Além disso, o acesso, a gente aqui está no centro de uma cidade, no estado mais rico de São Paulo, então a gente falar pelos outros também é difícil. Mas a internet não chega a todos os lugares. Realmente. Onde a minha mãe mora, por exemplo, se não for o Wi-Fi, o 4G não funciona. Sim. Né? Os dados móveis ali não funcionam. Então não é todo mundo que tinha disponibilidade de entrar no CMSP todos os dias e assistir aula até. Assim, para mim foi uma luta árdua de buscar, de ir atrás. E isso falando da pandemia. Mas mesmo sem a pandemia, a gente já sabe que era mais difícil. Os números mostram que a parte mais difícil ali é o ensino médio, da educação básica. O ensino médio é o mais difícil a ser concluído. Principalmente em famílias com a renda mais baixa. Porque, por exemplo, alunos do noturno trabalham o dia inteiro, pega ônibus, transporte público, trem, metrô, seja, porque dificilmente um jovem de 16, 17 anos vai ter o pai para levar e trazer todos os dias no trabalho. Então, pegar o transporte público, acordar muito cedo, e aí chega à noite, está muito cansado, não consegue, por mais que esteja ali, dorme. É desgastante. Exatamente, é desgastante e acaba desistindo. Aí as pessoas vão falar, mas não sei quem vai para a faculdade, blá, 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 e consegue. Mas olha as condições também, né? Olha todo o processo. O estado físico e mental. O estado físico e mental. E outra, você chega na faculdade, as aulas são diferentes, a metodologia é outra, você chega numa sala com um aporte tecnológico muito melhor do que o da escola pública. Embora a gente tenha avançado muito nessa questão tecnológica também, mas as questões não tem, as características são muito diferentes, não dá pra gente equalizar ali, colocar todo mundo no mesmo saco, né? Sim. Então eu acho que o pé de meia é um potencializador também muito grande, embora as pessoas falem, só isso não vai fazer diferença, faz sim, faz diferença muito grande. Incentiva, né? Incentiva, até pra estudar, tem gente que usa o pé de meia pra pagar um cursinho. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que é imprescindível. Parabéns para quem criou, para quem trouxe essa política, porque foi excelente. Nessa resposta, você falou bastante sobre a questão da tecnologia. Uhum. E aí, qual você acha que é a importância da tecnologia nas escolas brasileiras? Você acha que está ajudando? Porque agora a gente não tem acesso ao celular, mas as escolas têm estrutura. E se não tem, eles ainda pediram por mais estrutura. Sim. E qual você acha, então, que é o papel da tecnologia nas escolas? Não tem como a gente não pensar em tecnologia na escola. E eu não digo nem só a tecnologia, o computador, uma televisão, não. Tudo que é tecnologia tem que estar dentro da escola, porque em todos os setores da sociedade está. Hoje em dia a gente tem carro que se dirige sozinho. Sim. E a gente vai ficar só na lousa e no papel. Ou no giz também. Sim. E ainda tem escolas que usam giz, sim, tá? Aquela lousa de giz. Barulhento. Sim. Sim, então não tem como. A gente tem a tecnologia em todos os campos da sociedade. A escola ela tem que estar presente. Eu acho que a única coisa boa que surgiu com a pandemia foi essa, né? A tecnologia veio e ficou. Sim.
É claro que tem alguns momentos que o uso demasiado dela tem um impacto ruim. Eu acho que tudo tem que ser dosado, né? E a tecnologia, assim, quando eu falo tecnologia, eu falo desses aparelhos tecnológicos mesmo, né? Eles têm que ser dosados e usados como um recurso, não como um meio totalmente. E também, como ele não foi usado como recurso, teve a proibição do celular, né? Sim, sim. E teve o abuso aí. Sim, do o abuso. Além dessa questão do abuso, de perder o foco, de atrapalhar a aula, é, é, é. Eu acho que se perder, se perdeu muito assim, a tela, a questão da tela ficou muito. Tô tentando buscar um nome mais técnico. Viciante. Mas isso viciou, a gente não consegue mais pensar na nossa vida sem o celular, Sim. né? Esses dias eu tava falando com a Silvana que ela esqueceu o celular, tava perto de casa, mas ela falou: não vou voltar, não, vou ficar sem. Falei, nossa, você é minha rainha, minha guerreira. Isso é muito difícil. Sem celular. É muito difícil, porque é meio que a continuação da mão da gente. Às vezes ele nem toca e a gente já tá mexendo. Sim, exatamente. Tanto que eu falo, gente, vamos tentar não trazer ou deixar dentro da bolsa. Porque só dele vibrar já desperta uns gatilhos na gente. Eu sei que às vezes eu me vejo assim também. E desde que se proibiu o celular, eu tô tentando fazer esse exercício de deixar meu celular desligadinho, deixo dentro da gaveta. Desligar totalmente não, porque às vezes os professores pedem alguma coisa, mas eu tento não usar. E assim, chega no domingo, tem uma notificação que mostra quando você usou o celular na semana. E o meu tá diminuindo muito, assim. É um orgulho pra mim, sabe? De pouquinho em pouquinho. Porque realmente, não adianta falar. Vocês sabem isso, às vezes a gente quer negar, mas atrapalha, assim, o foco da gente pra algumas coisas. Uma coisa que no computador já não tem. Se a gente pega o computador ali, a gente consegue estudar direto, e né? tal. E eu não tô dizendo que o celular é o vilão da educação, não. Mas eu acho que até pela idade, a maturidade de um estudante de educação básica é diferente de um estudante do ensino superior, por exemplo. Realmente. Até porque a gente nasceu numa era que a gente é muito viciado no celular, né? Sim, já nascem mexendo. sim. Criança, se você pegar o celular e dar na mão de uma criança de 1 ano, ele sabe mexer ir em com o tudo, dedinho, iPhone, ele sabe Android. mexer. Então, Exatamente. é muito difícil. Tanto que tem muitos pais que falam da educação de não dar celular até os 9, ou dar com supervisão. E muito desses vilões é o Family Link, que muitos pais hoje em dia usam. Não hoje em dia, mas na época da pandemia usavam muito para controlar o que os filhos viam. E é uma coisa que eu não acho legal, mas tem pais que acham bom. Mas a gente nasceu numa era muito viciada no celular, que já sabe mexer. Então a gente às vezes pegar assim, ficar, vou dar uma olhada na hora, a gente acaba se perdendo na conversa do WhatsApp, no Instagram. Aí quando vê, já perdeu todo o foco da aula. Sim, e aí isso é o bom que agora a gente tem a estrutura dos tablets, dos notebooks e tal. Porque até falavam antes, agora vamos ler no Leia e tal, no celular. Aí você tava no celular e do nada quando você via, estava no Instagram, ia pro TikTok, e aí você afundava e no final a nota você nem tinha. Sim. Pelo fato de você ter ficado muito tempo distraído em outra coisa, né? Eu costumo usar um aplicativo que ele bloqueia todas as outras coisas durante o tempo que a gente coloca. É um método de estudo, na verdade, que é o Pomodoro. Sim, daí você coloca lá, você tem 25 minutos para estudar e ele deixa bloqueado lá. E aí depois você tem uma compensação de 5 minutos. Então, 5 minutos você pode entrar no Instagram, no WhatsApp, tal, mas depois você tem que voltar pro tempo de foco. Sim. Isso aí me ajudou bastante também, quando eu tava agora eu conheci enquanto eu estava fazendo pedagogia, e isso me ajudou muito, assim, durante a pandemia, né, que eu comecei a pedagogia e que veio um leque, assim, de oportunidades de estudo e tal para mim, e eu acho que esse aplicativo foi legal. Então, é a tecnologia sendo usada de uma maneira eficiente em relação à educação. Sim, e eu acho que, como já foi comentado, que a gente está falando de estrutura de escola, a senhora falou que a internet foi algo que foi muito bem implementado nas escolas com a pandemia, né? Foi uma das vantagens. O que a senhora acha das plataformas? CMSP, que no caso era um antigo CMSP, mas agora é o Sala do Futuro, que tem o Alura, Khan Academy. A senhora acha que realmente se implementa na nossa educação? A gente sabe que implementa, né? Mas como a senhora acha que isso vai fazer uma diferença lá na frente? Só para retificar uma coisa, eu acho que a tecnologia para a educação foi um ganho no sentido de recursos que a gente recebeu da escola. Só que também muita gente ficou sem acesso. Sim. Né? E isso a gente está falando aqui, como eu falei, da nossa realidade, uma escola no centro da cidade, com bons índices, que a gente tem alunos de uma classe social meio que intermediária. A gente não tem alunos aqui majoritariamente
que não têm acesso à alimentação, por exemplo, né? Então, para isso, a vinda desses recursos foi eficiente. Mas em questões de acesso, a gente ainda tem alguns pontos aí. Em relação às plataformas, vou falar a mesma coisa que eu falei da tecnologia. Eu acho que elas são recursos muito importantes. Porque se a gente for pensar nessas plataformas, escolas particulares de alto padrão também usam plataformas de aprendizagem. Sim, Valura, né? Sim, são cursos que Academia são Caras, caros, e inclusive. eles pagam. Exatamente. Sim, e são planos pagos. caríssimos. Sim, e a gente nem tá falando de escola pública no padrão aqui da nossa cidade. Eu tô falando de escola pública de elite. Que a mensalidade é acima de 8, 10 mil reais. Então, esse recurso eu acho importante. Agora, o que eu não acho legal é a gente utilizar só eles como meio. Porque daí você começa a ler o livro não por fruição de leitura para apreciar aquela Por obra. obrigação. Você lê por obrigação e vai só passando. Assistir, sem passar. Isso. Aí você assiste um vídeo lá no Alura porque o professor tá cobrando você, não para aprender. Daí você põe no vezes 2, muta o som e deixa um monte. Sim. É claro que isso também tem a questão de conscientização do estudante, de se aquilo vai ser bom, se vai ser ruim para ele. Mas a gente tem que ter essa consciência, né? De que é bom ou ruim. E entender que essas plataformas, elas são um recurso para potencializar a nossa educação. Elas não podem ser o meio. Sim. Hoje eu vou para a escola para fazer a redação, porque senão a Dani vai lá brigar comigo. Não. Eu tenho que fazer a redação porque ela vai ser importante quando eu prestar um vestibular. Por mim. Por mim. E quando eu treino na redação, eu vou conhecer outros pontos da atualidade. Porque eu vou pesquisar sobre determinado assunto e eu vou ter uma argumentação para alguém vir discutir comigo e eu vou saber argumentar com essa pessoa. Sim, porque a maioria dos temas da redação são de temas atuais. Atualidade, né? exatamente. Sim, e mesmo quando não são atualidades, são temas que eu preciso estudar para em qualquer momento. São importantes em qualquer momento da nossa vida. Não, tanto que o Jô passou muitos livros ano passado sobre a consciência negra e tal. E foi o que caiu na redação do Enem do ano passado. Sim. Foi o que caiu na redação. E a maioria dos temas foi de redações passadas, que faz a gente dar uma pensada e saber como fazer na próxima. E a questão da conscientização. A gente estava falando agora da tecnologia. A inteligência artificial, por exemplo. Eu não vou falar que ela é horrível, ela é péssima. Não, veio para acabar com tudo. Não, ela é muito boa. Ela ajuda a gente em diversas áreas. Só que a gente precisa ter a maturidade para usar. Sim. Eu corrigi a redação de todos os alunos da terceira série. Alguns alunos pegaram o mesmo prompt pro ChatGPT e usaram. Todos. As redações são muito parecidas. Sim, praticamente iguais. Título igual, os temas iguais, falando de coisas exatamente iguais. E aí, eu ia observar o tempo, 1 minuto, 2 minutos. Tava muito óbvio, né? É muito óbvio que foi ChatGPT. E às vezes o estudante acha que o professor, porque tem uma idade maior que ele, acha que é uma pessoa que nunca teve acesso à internet. E eu, enquanto professora, principalmente enquanto professora de português, eu sei quando foi um aluno que fez aquele texto, que passou um tempo ali pesquisando, lendo, apagando, voltando, quando foi o ChatGPT que me deu em 2 minutos. Porque é impossível fazer em 2 minutos, né? É impossível, não dá para você ler o que você escreveu em 2 minutos. Pra revisar. Para começar, pra exatamente. corrigir. E essa gama de assuntos que a gente conhece, eu, enquanto professora, também conheço. Então, vocês escreveram lá sobre a fome, né, na redação desse semestre. Segurança alimentar. Sobre insegurança alimentar. Eu trabalhei quase 3 anos na assistência social, em que eu tinha acesso a dados sobre a segurança alimentar. Então, tinha lá, falando de PA. Aí eu ficava me perguntando, será que eles pesquisaram mesmo sobre PA? Será que eles sabem o que é PA? Desculpa, gente. Então, é importante a gente pesquisar, a gente estudar, a gente ir atrás para não pagar esses micos, né? Sim. E, por exemplo, no ChatGPT, na hora do Enem, do Provão Paulista, uma FUVEST, a gente vai ter acesso ao ChatGPT? Não vai. Não, a gente não vai chorar. Por isso que eu digo que tudo também é uma questão de consciência que a gente vai fazer. Que nem, eu faço curso técnico, né? Eu faço curso técnico online, EAD, de desenvolvimento de sistemas.
E às vezes eu sinto que esse curso técnico ele não me dá algumas informações que eu preciso para realizar as atividades, né? E aí eu vou lá e, por exemplo, eu tô com dificuldade em como funciona tal estrutura do programa. Aí eu vou, jogo no ChatGPT e ele ainda explica direitinho, tipo, como faz passo a passo, por quê. Então, acho que essa parte que a senhora falou de saber administrar, assim, né? Sim. Saber utilizar o ChatGPT Utilizar é um muito recurso. importante. Sim, até pro nosso bem do futuro, né? Sim, de pesquisa, né? De apoio na pesquisa, ele é importante, sim. Mas ele não pode ser Substituído pela cabeça, né? Isso, exatamente. Porque até trava a nossa cabeça, né? Sim, Se a gente for muitas pensar, vezes, você ficar usando só aquilo, vai chegar um momento que sua cabeça já não funciona mais. Sim. O cérebro fica ali parado. Tudo que fica Fica no parado para de automático, funcionar. né? às vezes nem fica no automático, mas você só esquece. Tanto que Uhum. no meu trabalho, a gente faz muita utilização do Excel. Uhum. E às vezes no Excel não dá aquela ajudada muito, né? É um pouco difícil de mexer. E normalmente meu chefe fala que se eu tiver com alguma dificuldade, tem um programa especializado só em fazer planilhas, em um IA. E ele sempre fala que se eu tiver alguma dúvida, é mais fácil eu pesquisar lá, que dá uma luz maior na cabeça. E eu acho que a gente tem que saber administrar muito bem esse material, porque é um material que pode ser usado para uma coisa boa, pode ser usado para uma coisa ruim. E hoje em dia a gente tá deixando muito esse de, não vou fazer a redação que na hora do Enem eu vou saber. E a gente vai no IA. E quando percebe, a gente não sabe fazer a redação do Enem. Sim. A gente fica, não vai com mesmo. muita dúvida. E a gente acabou falando sobre os recursos que são as plataformas. E aí a gente usa muitas plataformas na PEI. E como você acha que a PEI ela pode auxiliar a gente ainda mais para essa questão de fazer o Enem, a FUVEST, tudo? Porque a gente fica, querendo ou não, a gente fala que é mais tempo, mas acho que chega, sei lá, a 1 hora de diferença, 2 horas, não sei. Então, é um tempo maior e que a gente realmente tem que ter um foco maior no estudo. E aí as plataformas acabam ajudando a gente. Sim. Mas como você acha que realmente o sistema PEI mesmo, sendo PEI, pode ajudar a gente no futuro? Olha, o principal pilar, acho que, da PEI é a questão do projeto de vida, da construção do projeto de vida e do protagonismo juvenil. A gente tem inúmeras pesquisas, vários livros, vários indicativos, não só nacionais, tá? Isso aí a gente está falando de mundo, assim, de orientação da ONU para potencializar o protagonismo juvenil. Que a gente estava falando antes, quando a gente falou da questão das greves, da valorização da escola, do professor. O jovem, ele precisa se conscientizar da importância dele, dele construir o seu projeto de vida, o seu sonho. Porque a gente tem uma questão muito grande com os jovens dessa geração de vocês de não saber o que vai ser. Ou fazer porque o pai quer. Ou fazer porque o pai quer, ou ficar muito ali ligado no pai, na mãe. Eu vejo muito meme, assim, do pessoal falando, meu pai com 30 anos já tinha comprado um terreno. E eu com 40 tô aqui morando na casa dele. Então isso eu entendo, é claro, é divertido, é dar risada ali com o meme, mas me faz pensar em relação ao protagonismo, que deveria ter sido desenvolvido antes e esse cara ainda tá ali, às vezes porque não tem condições financeiras de sair da casa dos pais. E quando a gente fala desse projeto de vida, da construção do sonho, não é só uma questão de dinheiro, mas de satisfação pessoal mesmo. De você chegar a uma determinada idade, você fala, olha, eu suei, eu trabalhei, me esforcei, estudei pra caramba, mas eu conquistei as coisas que eu queria. Então eu acho que o PEI é um grande potencializador disso. Em muitas escolas, a gente não tem essa questão. E quando você falou agora da questão da hora, que não é tanta a diferença de outras escolas, e quando a gente fala do PEI, do Programa de Ensino Integral, esse integral não está fazendo uma menção só ao tempo. Claro que a gente tem um tempinho a mais, mas a gente está falando do desenvolvimento integral desse aluno. Sim. Né? Que a gente vai falar ali da parte acadêmica, mas a gente também vai falar da parte social, dessa construção social dele, dessa questão do protagonismo, que é importante ser trabalhado, né? Do aluno, dos 4 pilares da educação, né? Que o Delors fala, dele aprender a conviver, ele aprender a ser, ele aprender a fazer, toda essa construção que a gente trabalha no PEI. E que em outras escolas regulares, por conta da demanda ali, são muitos alunos, numa escola regular, aquela correria, são professores que às vezes vão para dar aula para uma turma só. Então, no PEI, a gente
Tem professores que estão ali a jornada toda acompanhando o aluno. Tem o professor tutor, Sim. que é vocês que pegaram uma parte da escola regular e depois na PEI, vocês sabem a diferença que o tutor faz de acompanhar, de apoiar. A E gente as tem eletivas também. as aulas diferentes. A eletiva serve para potencializar essa questão do projeto de vida também. Às vezes a gente começa a trabalhar ali uma coisa que você gosta na eletiva e você vê que, poxa, isso aqui poderia virar minha profissão. Olha, Sim. é uma coisa que eu gosto. Era isso que eu ia falar. A gente tem a cabeça, tipo, muito fechada na profissão que a gente quer. Que nem, eu entrei aqui, eu queria ser veterinária. Super joguei, assim, queria ser veterinária. E aí, conforme os professores que eu fui tendo, o Josimar, você, a Rose também, que auxiliaram, eu quero ir pra pedagogia. E quero ir pra letras também. Então, é uma mudança que a gente tem, porque com as eletivas, com o tutor, a gente consegue ter uma visão muito ampla do que a gente realmente quer, sabe? Então, a gente tem um auxílio muito grande. Às vezes, a gente tem um sonho de que, que nem como eu falei, queria ser veterinária, mas aí, sei lá, que nem a gente tem a proposta também de acolhimento. Eu sou acolhedora. Então, a gente entra numa sala de aula, eu me apaixonei a primeira vez que eu entrei. E, tipo assim, a minha primeiro ano de acolhedora, eu fui acolhedora do terceiro ano. Eu tava no 9º. Então, pra mim, tremi um pouco e tal. Mas eu falei, cara, eu gosto muito de estar em sala de aula. Eu gosto muito de apresentar trabalho, eu gosto muito de falar. Então, acho que eu vou focar nisso, sabe? E na eletiva também que eu tive com o Alan, fez com que eu quisesse ser mais protagonista. Então, pra mim, a pedagogia, ser professora, vai ser isso pra mim. Vai ser ajudar o outro e ser protagonista da minha história e também protagonista de outras histórias, sabe? Então, a PEI, mesmo a gente falando que tá cansado, que critica e tudo, ele auxilia muito nesse quesito. Sim. Então, eu te perguntei já sabendo a resposta, sabe? Porque eu meio que penso exatamente igual a você. A gente é muito protagonista nessa escola. Tanto para ser acolhedora, a gente tem líder de sala, a gente tem... Cada um tem o seu papel, sabe? Sim, é isso que é legal. Cada um tem com a sua potência colaborando com o outro, né? Exato. Criando uma rede de potências ali. Sim. A gente pode colocar até o clube como Sim, uma das total, como protagonismo. que muitos dos alunos são presidente e subpresidente do clube. Também tem o Grêmio Estudantil, que hoje o terceiro, infelizmente, não pode ficar o ano inteiro, mas é uma coisa que a gente pensa muito. Dani, queria te perguntar agora, a gente como alunos do terceiro, o que você acha do SISU e do Enem para nós do terceirão? Olha, eu vou falar para vocês que eu tenho inveja de vocês, porque vocês passaram por isso. Eu sou bem tiazinha, na minha época eu não tinha um monte de coisa. Mentira, eu prestei o Enem em relação ao ProUni, eu fui aluna da primeira turma, eu ganhei uma bolsa do ProUni, só que eu fazia magistério, no magistério a gente tinha 4º ano. E não era bem o que eu queria, sabe? Sabe quando você se inscreve ali, que tá indo a galera? Aí eu ganhei uma bolsa, mas eu não fui fazer, porque eu ainda tinha mais um ano de ser fã. Mas, gente, para acesso, assim, à universidade, vamos pensar nisso. A universidade é muito cara, principalmente universidade boa. Porque eu acho que isso é um ponto importante também a gente falar. A questão da relevância acadêmica nas universidades é muito importante a gente observar. Vocês que estão aí no último ano, a gente tem um monte de faculdade por aí. Você piscar, você acha uma faculdade. Em faculdade, você perdeu a RG na porta, você entra. Mas a gente precisa observar qual que é a relevância acadêmica que ela tem, o que ela vai me levar a conhecer, como ela vai potencializar o meu estudo, o meu projeto de vida, como que ele vai ser potencializado, né, com a universidade. E eu acho que, assim, a gente tinha a universidade pública para os ricos e o que sobrava era para ralé se conseguisse chegar lá. Né? Eu acho que, não em relação aos pais de vocês, mas se vocês conversarem com os avós de vocês, por exemplo, vocês vão ver que eu acredito que 2% tem acessado a universidade e estou chutando alto. Né? E hoje em dia a gente sabe que esse acesso tá muito maior. E graças ao Enem, por exemplo. Realmente. Né? Porque você presta o Enem, você tem chances pelo SISU, pelo ProUni. Infinitas oportunidades. Infinitas oportunidades. E acho que agora a gente pode colocar também o Provão Paulista como acesso à universidade pública. Realmente. Né? Que, eu lembro quando eu entrei na universidade, eu ganhei bolsa também. Eu entrei no Mackenzie e o curso hoje é muito caro ainda, mas naquela época era... E eu lembro que eu passei, talvez eu chore agora, tá?
o meu pai falou assim, pode ficar tranquila que a gente vai dar um jeito e vai pagar. E eu ganhei bolsa. Desde o primeiro, eu paguei a matrícula só, meu pai e minha mãe fizeram das tripas do coração para pagar a matrícula. E quando eu cheguei fiquei uma semana estudando, entreguei a documentação e ganhei a bolsa. E eu lembro que meu avô falou assim, onde vocês já se viram deixar essa menina entrar no Mackenzie, gente? Isso aí é a faculdade para rico. A gente é pobre. Vai deixar a menina aprender um pouco e depois não poder mais? E eu ganhei a bolsa e eu fui até o final. Fiz os 4 anos do curso. E para mim foi super importante, sabe? Muito bacana. Obrigada. E esse acesso a essa... Porque realmente, gente, era coisa assim de... Naquela época... Era impossível. Eu entrei na faculdade em 2005. Vocês não eram nem nascidos, né? 2005? Não. Então, eu entrei na faculdade em 2005, já era tipo coisa de R$1.500. Nossa. Que hoje, eu formada já seria um valor assim, difícil para eu pagar, imagina tanto tempo atrás, né? Sim. Então, eu fico pensando, por isso que eu fico no pé de vocês, assim, estudante, fala, gente, vai atrás, cara, a USP é para vocês, a Unesp, o Mackenzie é para vocês, mesmo que seja particular, mas a gente tem como acessar. E estudar em lugares bons, que vão levar a gente para cima. A USP foi feita para pobre, é lugar da gente, a gente tem que entrar. E lá a gente vai conseguir ascender socialmente e levar outras pessoas também a ascenderem. Porque quando você vira professor, você vai levar o seu aluno a pensar igual ou melhor que você. Sim, realmente. Né? E aí outras pessoas vão invadir lugares que deixaram a gente acreditar que não eram nossos, mas são. E a gente tem que acessar sim. Com essa questão de lugares que as pessoas falam que não são nossos, mas são, eu falei que agora, né, tipo, desde, sei lá, tem uns 3 anos aí, que eu tô com essa de querer fazer pedagogia. E aí teve um dia, assim, vou até expor aqui, né, mas é legal. Teve até um dia que eu tava em casa, e aí eu tava me arrumando, tava no banheiro, e minha avó tava conversando com a minha mãe. Aí nisso, eu faço trabalho voluntário com crianças autistas, né. É uma paixão minha. Então eu quero fazer pedagogia pra lidar com crianças atípicas, né. E aí minha mãe pegou e falou, não, a Mari tá sendo um trabalho voluntário e tal. Aí minha avó falou, nossa, mas a Marília não sabe o que ela quer. Você vai realmente cair nessa? Eu dou uma semana pra ela nesse trabalho voluntário. Faz 3 meses, né, vó? Faz 3 meses que eu tô lá. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente sabe que é o nosso espaço. Quando a gente sente no coração, não tem ninguém que tire, cara. Então, eu não entendo, particularmente não entendo, o porquê da desvalorização do professor. Porque eu vejo como uma profissão muito rica, sabe? Eu acho que a gente cria ali um elo com o aluno, a gente cria um elo com o aprendizado, com o conhecimento, e ajuda as outras pessoas com isso, sabe? Eu queria no começo ser professora de inglês, mas aí o inglês vai ficar aí só pra realmente tá ali no currículo. Vou usar, claro, mas é porque a minha paixão, estar em sala de aula, em geral, é muito maior, sabe? Talvez esse seja o problema, né? A gente quer A chegar a gente quer instâncias mais. que muita gente não quer que a gente chegue. Sim, exato. Então acaba que quando a família mesmo, assim, minha mãe, graças a Deus, é uma pessoa que me apoia muito, meu pai, até que trabalho voluntário é algo que demanda muito, mas eles querem que eu esteja lá, sabe? Mas quando a família mesmo chega e fala, olha, aquieta um pouco fácil, fica um pouco mais e tal, é muito ruim. E graças a Deus aqui no MOSC, aqui no PEI, eu tenho muita gente que me apoia, sabe? Tanto, de novo, a Rose, quanto o Kenner, quanto, enfim, todos os professores me auxiliam muito nesse quesito. E eu acho que quando a gente tem esse auxílio dentro da escola, a gente sabe que as escolas regulares, elas são meio que tipo, você tá ali, você tá aprendendo e uma prova define você, sabe? Mas quando a gente tá na PEI, quando a gente tem uma escola que realmente dá um apoio, é muito diferente, sabe? A gente quer sempre mais, por conta dessa questão do protagonismo, sabe? Porque eles colocam, tipo, qualquer coisa na sua mão. E aí eles vão ver se você vai conseguir, se não conseguir, eles estão ali pra te ajudar, sabe? Então a gente tem essa noção de que a gente consegue qualquer coisa. E aí quando você falou nessa questão de que seu avô falou que você ia entrar e depois como que ia ser pra pagar e tudo, eu acho que pra você deve ser muito gratificante. E eu sempre falei isso pro Kenner também várias vezes, que você é uma pessoa que me inspira muito. E agora talvez eu chore. Você me inspira muito. Desde o 8º ano. De verdade. Vamos chorar junto. Vamos. A gente tá aqui só de casa. Só apoiando. E eu sempre falei isso pra muitas pessoas, sabe? Porque é muito difícil achar um professor que fale da minoria, sabe? Então, que nem a gente estava aprendendo no começo do ano literatura, e você ainda conseguiu trazer a minoria para essa aula, sabe? Mesmo para os professores, assim, normalmente seja muito difícil.
E você consegue. E você prende a gente, sabe? E a gente fica nessa. Então, pra mim, que quero ser pedagoga, e eu falei isso pro Kenner antes do podcast, ter você aqui é, tipo, gigante, sabe? Então, é uma pessoa que realmente ficou, mano, que pessoa, sabe? Eu fico muito anestesiada. Porque é realmente uma referência pra mim. Não só pelo lado da pedagogia, mas pelo lado de professora. Porque é meu último ano. Eu vou embora. Ai, E aí, pra mim, é tipo... É muito gratificante ter você do meu lado no meu último ano. eu acho que acabou aqui, né? Eu acho que acabou aqui. De verdade mesmo, sendo muito sincera com você. Ai, A gente faz uma pergunta aí. Ah, Dani, então, é um recado que você tem pros terceiros esse ano. Ai, um recado que você tem pra deixar pros terceiros esse ano pro Enem. Que é uma coisa que a gente tá com muito medo esse ano. Por mais que a todo gente. estudante, na verdade, né? Mas eu acho que. Eu não posso falar do pessoal do ano passado, mas eu acho que esse ano é um dos meus maiores medos. É não conseguir passar na faculdade. E o que você deixaria de mensagem pra gente que tá com esse medo, com esse receio de fazer essa faculdade? Ó, a primeira coisa que eu tenho pra dizer é que vocês vão arrasar, independente de passar ou não passar, e que a vida não se resume a uma prova. Eu estudei magistério, fiz magistério numa escola que tinha antigamente, chamava Cefam. Era um centro de formação de professor. E lá se respirava muito educação. Todo mundo fazendo projeto, fazendo tudo, e a gente estudava integral, igual vocês estudam. Eu acho que até um pouquinho mais. Eu entrava todo dia às 7 e saía às 6, tem dia que a gente ia para o estágio, né? Mas ficava esse período todo fora de casa. E final de semana eu fazia cursinho lá na Lapa. Então, o único dia que eu não estava estudando era no domingo. Era muito assim, estudar demais o tempo todo. E eu tinha uma pressão muito grande, porque eu fazia cursinho, eu tinha que passar. Tinha que passar. E acho que essa pressão, até certo ponto, me atrapalhou muito. Porque eu não passei. Nos 2 anos que eu prestei a FUVEST, um ano eu passei para a segunda fase, na segunda fase eu fui muito mal, e no segundo ano passei, e por conta da prova de geografia eu não passei. Passei na Unesp depois, mas era muito longe, minha família achou melhor eu não ir. E aí, quando eu tirei essa pressão de cima de mim, eu passei. Minha prima minha, que estava fazendo cursinho um tempão por uma Mackenzie, me chamou e falou: vamos, Dani. Eu falei: eu não vou não, não sei o que. Ela, vamos comigo. Aí fui e passei, porque eu não tinha mais essa pressão. Então, tirar essa pressão de cima de vocês, porque vocês não se resumem em uma prova, né? E assim vai ser mais fácil, vai ser melhor. Mas eu, conhecendo vocês, dando aula para vocês, eu sei o potencial que vocês têm. Que vocês vão acessar espaços que às vezes as pessoas podem ter falado que não era para vocês, mas vocês vão conseguir. Faz a pergunta aí, Beatriz. A gente tá passando choro, né? Agora é sua vez. Assim, uma coisa que eu acho que é importante pontuar é que quando a gente faz uma prova, que ela não resume a nossa vida, mas assim, o Enem é uma garantia que a gente tem de uma bolsa que a gente vai conseguir até o resto da nossa faculdade, né? Uhum. Porque muitas vezes eu vejo pessoas falando, tipo assim, não, mas eu vou trabalhar para pagar a faculdade. Uhum. Só que a maioria dessas faculdades particulares, tipo, conforme vai passando os semestres, o valor também vai aumentando, muitas delas. Então eu acho que só acrescentando isso, né? Que tipo assim, o Enem ou qualquer outra prova de vestibular que a gente faz, querendo ou não, é uma garantia que a gente tem de que a gente vai finalizar, que a gente vai conseguir finalizar aquilo que a gente começou, né? Uhum. Sim. Não, com certeza. É como eu falei, que o Enem mudou a vida de muita gente. Sim. E não só dos estudantes, mas mudou a vida da família, de uma geração de pessoas que nunca tinham, que muitas vezes os pais não tinham ido para a escola e a pessoa virou doutor. Uhum. Sabe? Até mesmo os pais terminam a escola pra fazer uma Não, faculdade. quando eu prestei Enem, minha mãe foi comigo prestar o Enem. E minha mãe foi muito bem na prova. Ela não foi atrás de bolsa e tal, porque eu já estava estudando. E ela pensou, não, agora vai ficar difícil e tal. Mas muitas famílias aconteceu isso com muita gente. Só que se a gente fica pensando também, esse é o único rumo da minha vida, fica louco, né? Chega na hora da prova, te dá uma diarreia, você não consegue fazer a prova e acabou tudo, entendeu? A gente sabe que a gente tem também, uma prova não pode ser a única baliza ali da nossa vida. Mas, é claro, ela é muito importante. Dani, eu tenho outra pergunta pra você. Você acha que o sistema de cotas ajuda mais estudantes a entrarem na faculdade? Nossa, e como? Você é a favor, Às vezes é super a favor. Total.
Sim, é uma questão de reparação histórica, né? Uma reparação social de quando as pessoas não podiam. E eu acho que a gente tem que ter até mais cotas para outras camadas da sociedade. Sim, sim. Não tem como. Às vezes eu já ouvi falar assim, mas então o negro não é tão inteligente. É muito inteligente. Só que ele foi invisibilizado por muitos anos. Tempo, sim. Por muito tempo. Então agora chegou a hora dessa reparação e dele ter acesso, sim. Assim como o aluno da escola pública, que não teve investimento durante muito tempo. Até nas empresas também. Nas empresas, exatamente. A questão da população trans. Sim. A gente tem, por muitos anos, só via mulheres trans ou na prostituição ou sem cabeleireiro. Sim. Ou então É trabalhava de cabeleireiro. Né? Exatamente, trabalhava de cabeleireiro durante o dia, à noite ia se prostituir para comer. Porque não é legal, ele não vai pra rua fazer programa porque é legal. Não, gente, as pessoas matam, as pessoas batem, jogam no ácido. E hoje em dia a gente tem esse acesso. Meu, olha a Erika Hilton. Olha o tanto, olha como aquela mulher é inteligente, olha o quanto ela faz pela população. Sim. Né? Então a gente precisa sim de cotas. Eu sou totalmente a favor. Desculpa, você que fala, eu tô. Ela ainda tá eu chorando. Tá. Dani, eu queria fazer uma pergunta que, pelo menos, me deixou um pouco assustada. A gente sabe que para entrar numa faculdade boa, a gente tem que fazer o Enem ou pagar do nosso próprio bolso, que é quase impossível, né? Que uma faculdade está 15 mil, né? Tá um pouco caro. Mas o que você acha dos alunos que ainda não sabem o que querem fazer? Que ainda tem essa dúvida? Essa é uma angústia também que eu divido com vocês. Não uma angústia porque tem que saber, mas de querer ajudar, apoiar, né, a construção desse projeto de vida. E não só em relação à universidade, a uma carreira acadêmica. Porque tem muita gente que depois dos 40 anos se descobre ali como uma coisa muito boa e vai para uma área acadêmica ou não. Mas a questão de saber o que fazer. Eu vou prestar um vestibular, ou eu vou trabalhar com meu pai, quem tem, né, essa Hoje em condição. dia a gente vê até o Senai como Sim, um curso técnico, que também ela até já veio aqui conversar com vocês, a Daniele, que era uma aluna nossa aqui da escola, excelente aluna. E enquanto todo mundo assim, o grupo de amigos dela, todos foi para a universidade, a Dani foi fazer um curso técnico de gastronomia e hoje, ela trabalha com chefe, assim, de passar na televisão, sabe? Eu fico vendo as coisas e ela fala, que demais. Olha, gente, era minha aluna. Com orgulho, né? Com orgulho. eu acho que hoje em dia a nossa geração não se baseia muito só na prova. Sim. Tanto que tem muitas pessoas que falam que barman é uma profissão maravilhosa de ser, gastronomia é uma profissão muito linda, tem que ter muita cabeça, muito psicológico para ser. E eu acho muito bonito quando uma das pessoas falam, não vou cursar faculdade, mas eu consegui achar a profissão dos meus sonhos. Sim. Então, e por isso que eu falo da questão do sonho, do projeto de vida, que é importante. A gente construir um projeto de vida, a gente saber o que a gente quer. Claro, muita gente quer acessar a universidade por uma questão pessoal, não sei. Igual era o meu sonho. O sonho que eu tinha era chegar à universidade e ter uma profissão acadêmica, seguir nessa carreira acadêmica. sim. Mas tem gente que realmente quer, vai ser feliz trabalhando na cozinha, com gastronomia. Ou ter, sei lá, trabalhando num pet shop. Até mesmo com arte, né? Que hoje Com em dia é uma arte, coisa exatamente. muito comum de ver pessoas trabalhando na arte. No nosso primeiro dia de aula, foi até que tinha aqueles murais do sexto ano e tudo. Mas na nossa sala foi a Larissa Godoy. Isso. E foi essa menina que você falou. Dani. Isso. E até o Lincoln também passou, que são duas pessoas que não fizeram faculdade. Agora o Lincoln acho que tá fazendo, de educação física. Mas a Larissa mesmo, ela falou que ela não fez faculdade e que ela não colocou pressão nela sobre isso. Sim. Porque no final ela descobriu que ela queria usar a mídia, né? Então ela usa a mídia social para trabalhar. E que também é uma opção, uma nova opção que a gente tem, porque com a tecnologia a gente tem novas opções, né? O que a gente tem que tomar cuidado é a questão da precarização dos trabalhos. Sim. A pessoa achar que, eu vou ser empreendedor, mas daí vender bolo e viver disso, você vai ter que fazer muito bolo, ficar muito tempo acordado para ganhar o mínimo. Sem assim. reconhecimento, às vezes, né? Será que todo mundo vai conseguir abrir uma loja de bolo, ter uma rede de loja de bolos partindo só dessa questão? Então a gente tem que ver se realmente eu estou empreendendo ou se eu estou tendo um trabalho informal ali.
uma complementação de renda, alguma coisa assim. A gente tem que tomar cuidado com isso, para não deixar os nossos sonhos serem esquecidos, porque virou uma questão ali que era para ser um pouquinho até eu pegar um impulso para alguma coisa e virou a minha realidade. Sim. É. Então, a Larissa, ela até chegou a falar pra gente sobre isso, porque ela passou o slide dela e tudo. E aí ela falou que não era, que ela tava falando que não era importante fazer faculdade. Pelo contrário, ela falou que é super importante, mas que ela fez Ela ganhou uma bolsa. Sim, ela pela ganhou Prova uma Paulista. Prova Paulista, sim. Exatamente, pela Prova Paulista. Mas ela viu que não era na profissão que, tipo, ela realmente queria, faculdade e tudo. E aí ela resolveu investir, agora ela tem a própria marca. Então também tem isso, você ter a sua marca, né? Sim. Que você falou sobre a questão da precarização, né? Então quando você tem a sua marca, querendo ou não, você tem ali sei lá, uma coisa grande, sabe? Porque pra você ter uma marca, você tem que ter algo maior. E aí, às vezes, a gente fala sobre essa questão de não é importante fazer faculdade, ou tipo, chega, que nem agora, do terceiro ano, a maior parte da sala também fala que não vai fazer o Enem. Que, não vou fazer o Enem porque eu não quero fazer. Mas que é uma profissão. Então, sei lá, a pessoa quer fazer biomedicina, mas fala, não vou fazer o Enem esse ano porque eu não quero. Como, né, vai ser? Exato. E, tipo, se você atrasa o Enem, imagina se vai atrasar mais anos da sua vida sem uma profissão, sabe? Realmente. Ou mesmo tendo uma profissão, mas num cargo muito abaixo do que você realmente queria. Sim. Porque, sei lá, você quer fazer biomedicina, mas sem a faculdade, sem o Enem, sem essas coisas, quer dizer que, tipo... Ou você paga ou você não paga. Porque o conhecimento, ele diz quem é você Sim, hoje em dia, né? Então, assim como diz quem é você tem que ter um bom trabalho para ter uma boa renda, e aí sim o dinheiro diz mais ainda quem você é. Porque a gente tá falando sobre essa questão dos alunos de baixa renda, né? O dinheiro diz muito quem você é. Sim. Então, querendo ou fala que dá não, seu gente, valor, ele abre né? portas, né? Exato. Então, você ter por escolha atrasar a sua vida, a sua profissão, por simplesmente não querer fazer e tal, é muito difícil se você tem um foco, né? Mas às vezes a pessoa desanima e tal. Ou até mesmo Sim. trabalho, hoje em dia, que a gente trabalha muito. Tipo, Sim. trabalha, vem pra escola, chega em casa, descansa e acaba atrapalhando bastante. E fala a que gente vai nessa ficar no parte. trabalho pelo resto da vida mesmo e que tá Ah, suave. eu não quero não. Mas é uma coisa bem complicada da gente se ver hoje em dia. Pode falar, Bebê, Sim. fica à vontade. E uma pergunta que seria também mais ou menos um conselho nessa linha é que, tipo assim, às vezes a gente tem um projeto de vida, só que a gente vai, tipo, procurando, a gente vai estudando sobre isso, e a gente percebe que não é isso que a gente realmente quer. Mas às vezes a gente tem uma angústia de desistir, porque a gente já imaginou tudo, tipo, como seria a nossa vida, seguindo essa área e tudo mais, e a gente fica muito assim, tipo, agora eu não posso mudar. Qual seria um conselho da senhora, assim, pra... Mas tipo, por o que não fazer? mudar? Acho que essa é a principal pergunta. Eu vou usar o exemplo de uma amiga minha. Essa minha amiga, ela fez o ensino médio já com supletivo, porque em determinado momento da vida dela, a família dela estava com alguns problemas e ela teve que parar de estudar para ajudar. Na verdade, os pais dela se separaram, né? E ela precisou ajudar a cuidar da família dela. Então ela parou a escola e ficou um tempo sem estudar. Depois ela fez supletivo para concluir, né, o antigo nome que se dava para EJA, né? Ela concluiu o ensino médio. E aí ela foi fazer um curso de cabeleireiro. E fez um curso num lugar legal, assim. Ela estudou no Sorro, e lá ela fez carreira. Ela se destacou lá e ela trabalhou lá por uns 10 anos. Depois ela foi para a L'Oréal, ser coordenadora da equipe, da parte acadêmica lá, né? Onde eles davam cursos. Ela chegou aí para o Rio de Janeiro, trabalhando na empresa lá. Depois voltou, ela pediu demissão, voltou para o Sorro, ficou um tempão e ela já estava lá no topo quando ela decidiu fazer pedagogia. Nossa. E ela, com 40 anos, ela se formou em pedagogia. Ela largou tudo da área de salão, que ela estava ganhando muito bem. Ela prestou concurso na Prefeitura de São Paulo e ela assumiu uma turma com 42 anos. Nossa. E esses dias a gente saiu junto, ela falou, Dani, como eu sou feliz. Eu ganho quase metade do que eu ganhava lá no salão. Sabe, eu tenho que tirar coisa do meu bolso. Eu trabalho numa comunidade favelona, pesada, com aluno assim, que pai é bandidão, mas eu tô tão feliz. Então a gente não tem por que a gente não mudar o nosso sonho, o nosso projeto de vida, sabe? Quando eu saí do magistério, eu falei, eu vou fazer letras, porque jamais, nunca que eu vou fazer pedagogia, eu vou ver tudo de novo que eu vi no magistério. Chegou na pandemia, eu tava surtando, que eu não aguentava mais ver notícia de gente morrendo, minha tia tinha acabado de morrer. E todo dia ligava a televisão. Eu falei, eu preciso estudar, porque se eu estudar, eu vou esquecer isso. Fui fazer pedagogia e me encontrei, cara. Eu não penso fazendo outra coisa.
sabe? A não ser que isso... E olha que eu tô ali na mesma área, né? Uhum. Mas por que a gente não mudar? Às vezes a gente precisa mudar. Vê na família de vocês. Às vezes o pai estava trabalhando. Aconteceu com meu pai. Meu pai trabalhou a vida inteira em escritório, desde os 14 anos. Chegou uma época, ele foi mandado embora. A empresa que ele trabalhava faliu. Ele foi mandado embora e ele teve que trabalhar em obra. Ele chegava com a mão toda rasgada, porque ele não era acostumado a fazer aquilo. Às vezes as circunstâncias da vida fazem a gente mudar. Sim. Então, acho que todo momento Mudar isso por pode vontade é a acontecer. melhor opção, né? Exatamente. E a gente tem que ver primeiro que a gente vai ser feliz, em todos os sentidos, né? Eu, por exemplo, eu não posso trabalhar, na minha cabeça, jamais eu vou pensar em ir pra medicina, por exemplo. Por quê? Porque eu vejo sangue e eu quero desmaiar. Uhum. Então é uma coisa que pra mim não daria certo. E eu acho que tem que pensar, o conselho que eu deixo é esse, procurar o que te faça feliz. Porque por mais que você já tenha desenhado toda a sua vida, como que você vai fazer algo que você não gosta? Ou até mesmo os pais tenham desenhado, né? Que eles Sim. falam, não, você já decidiu a profissão, então vai ser isso. A minha mãe então é falava isso. que ela queria que eu fosse farmacêutica. Daí toda vez, às vezes, por mais que eu ame a educação, tem hora que eu tô de saco cheio. Aí eu chego em casa e falo, eu não aguento mais ir pra aquela escola. Minha mãe fala, não reclama. Eu falei pra você fazer outra coisa. Você quis fazer isso, então tem que ir. Então, às vezes, os pais realmente desenham alguma coisa pra nossa vida, mas a gente não vai dar certo naquilo. A gente até tenta dar certo naquilo. E é muito comum a gente ver pessoas de, tipo, 30, 40 anos mudando de profissão. Sim. Porque os pais falaram, não, você vai fazer essa profissão. Aí eles foram lá, fez faculdade. Acho que principalmente, né, em áreas, em famílias mais abastadas, assim. Sim. Que já tem uma tradição em determinada área. Sim, sim. Mas também eu acho que, tipo, eu levo em consideração o fato da experiência. Então, por exemplo, não que você ficar em algo que você não goste, mas, por exemplo, foi legal por um tempo, mas, não quero mais, sai. Porque vai ser uma experiência, sabe? Sim. Pode ser que uma hora você vá pra outra profissão, mas também não curtir, você fale, acho que eu gosto mais daquela, sabe? E aí, volta. É uma experiência. E é que nem minha mãe fez uma entrevista de emprego esses dias, que tinha pessoas de várias, né, enfim, de várias idades. Minha mãe com 56, ela entrevistou uma menina de 18. E aí cada uma tinha que se apresentar. E aí, nisso, a menina pegou e falou assim, então, aqui é meu primeiro trabalho. O cara da entrevista, o chefe, né, vamos dizer assim, ele detonou a menina. Detonou. Ele falou, cara, como assim você tem 18 e é a sua primeira experiência de trabalho? Aqui eu tenho gente com 13, que já é a terceira, sabe? Porque ficou experimentando, e quis experimentar mais e estava na empresa lá dele. Então, ele pegou e falou, como que você sabe o que você quer se você nunca experimentou nada, sabe? Então é por isso que, às vezes, os jovens, eles trabalham em tudo. Então trabalha de garçom, trabalha na BBB, trabalha de auxiliar, trabalha, sei lá, em veterinário, sabe? Porque tem que experimentar, tem que ter essa experiência, sabe? É importante. Tanto pra você realmente ter certeza do que você quer, quanto pra você, enfim, ter um auxílio ali, você saber onde você realmente se destaca ou não na comunicação, em exatas, em humanas, sei lá, qualquer coisa do tipo, pra você ter essa certeza. Então, pro jovem que tem essa dúvida do que, enfim, que ele estava muito certeiro e no final não tá mais, talvez é porque você se encaixou em outra coisa que você ainda não sabe, sabe? Então talvez você tenha que experimentar, talvez vocês, né, pessoas daí que eu não sei quem é, tenham que experimentar outras coisas pra realmente ter certeza do que você quer, entendeu? Mas eu levo em consideração tudo que a Dani falou, porque ela é mais inteligente. Que a Dani tá certa. Eu sou mais ou menos só, entendeu? Mas foi isso, né? Meu pai não. Foi isso, né? Eu acho que é. A gente conseguiu te fazer 12 perguntas, Dani, e você nem sentiu. Não mesmo. Eu sei que passou o tempo que ia bater o sinal. Então, Dani, muito foi obrigada. um prazer. Ai, o prazer foi meu, eu adorei. Foi um prazer enorme. Pra gente, pro terceirão, pra Maria, principalmente, que você quer ser pedagoga, é um prazer enorme entrevistar você. É um prazer enorme saber a sua visão sobre a educação hoje em dia e ter um pouco de noção do que os professores passam e da sua visão sobre nós alunos. E aprender também, né? E aprender bastante. Porque eu acho que independente da área que cada um aqui vai seguir, né? Eu acho que a gente leva muita visão da senhora, assim, como um ensinamento, muito aprendizado que a gente teve com a senhora, que a gente vai levar pro resto da vida, né? Obrigada, gente. Muito obrigada, Dani. Obrigada. Obrigada eu. Oh, foi um prazer. Não,